gente vai falar sobre o assassinato da ex-vereadora carioca a Marielle Franco. As investigações estão avançando e na internet, nos bastidores, o que a gente vê sendo muito discutido a respeito desse assunto, é claro que além da expectativa por uma conclusão dessas investigações, é o fato do processo estar também fazendo uso da delação premiada, inclusive método aí de coleta de depoimentos que foi bastante criticada durante a Operação Lava Jato. Os detalhes da colaboração que foi feita pelo ex-policial militar, o Elcio Queiroz, foi divulgada então ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em Brasília. O ex-agente afirmou que o policial reformado Rony Lessa foi o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O carro de Marielle Anderson foi alvejado com 13 tiros e de uma submetralhadora no dia 14 de março de 2018. A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça e o motorista por 3. Os dois morreram no local. Elcio Queiroz também acusou o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, como o responsável por fazer a campana e seguir os passos de Marielle, além de levar o carro usado no crime para um desmanche. Maxwell foi preso ontem de manhã durante a Operação Elpis, que foi deflagrada com base na delação premiada de Elcio Queiroz. Além da prisão preventiva, outros 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar agora um trecho do que disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente. E essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída, pelo contrário. Segundo os investigadores, o foco agora é descobrir os interesses e os reais mandantes do caso, já que toda apuração e depoimento de Elcio Queiroz confirmam com detalhes a autoria do crime. A delação premiada utilizada para embasar as investigações sobre Marielle é uma ferramenta que foi muito utilizada durante a Lava Jato, mas durante a operação foi muito criticada por petistas e também outros políticos. Os 2 ex-personagens da Lava Jato não deixaram passar batido esses posicionamentos. Por meio das redes sociais, o ex-deputado Deltan Dallagnol do Podemos, e que era procurador da República na época da operação, comandando parte aí da Lava Jato no Ministério Público, comentou, abre aspas, delação agora é prova, até ontem o PGR estava desdenunciando e o STF estava desrecebendo denúncias adoidado contra corruptos sob o fundamento de que apenas a delação não é suficiente, alguma lei deve ter mudado, o que mudou foi a capa dos autos. Fecha aspas. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, e que atuou como juiz na Lava Jato, também se posicionou no Twitter, abre aspas, espero, aliás, que identifiquem o mandante e mordam a língua. Foram delatores que também revelaram a roubalheira na Petrobras durante os governos do PT. Fecha aspas. A gente vê esse comparativo que acaba sendo inevitável, Pedroso, quando de um lado as delações são utilizadas e elogiadas e do outro são criticadas. Olha só, esse é o grande problema. Esse é o grande problema quando você começa a politizar o judiciário. Por que é isso? Quando você percebe que ministros do Supremo, em algum momento, têm como critério de escolha terem uma visão de mundo ou outra visão de mundo, quando você percebe que tem alguém ali da PGR fazendo campanha aberta para ser reconduzido, ou outras pessoas também nesse mesmo caminho, o que acontece? Você percebe que, no mínimo, as decisões são colocadas em xeque. Quando você percebe o ministro da Justiça como um comentarista político e não alguém que está preocupado em conduzir ali o andamento tanto das políticas de segurança pública quanto as políticas ali ligadas à sua pasta, você começa a descredibilizar as coisas. É isso que aconteceu, porque ninguém tem dúvidas que a gente quer que o caso da Marielle Franco seja esclarecido, como todos nós queremos que todo tipo de assassinato seja esclarecido, porque a gente já defende aqui no Jornal da Manhã que quando a impunidade cai,
as pessoas ficam mais intimidadas em realizar crimes. É disso que se trata aqui. Então, tem que investigar sim, tem que punir sim os responsáveis. Agora, que acertam ali os dois elementos da Lava Jato quando falam que teve uma mudança de postura, nesse caso, de que agora reabilitaram o instrumento da delação premiada, é verdade. É verdade. Porque quando estava lá a Lava Jato, você tinha ali os delatores falando, entregando provas, alguns devolvendo dinheiro, ouvintes. Vamos lembrar aqui, muita gente ligada à Petrobras devolveu dinheiro. Não foi simplesmente falou e deixou baixo. Não, eles entregaram ali os recursos, entregaram provas. Só que depois o entendimento, o mar político, o mar do entendimento ali, as correntes majoritárias do pensamento judiciário mudaram. E daí, a partir daí, esse tipo de instrumento passou a ser considerado tortura. Quem não lembra aqui de petistas falando, olha, as pessoas ficavam presas indefinidamente até que elas falassem. Isso é análogo à tortura. Mas espera aí, é o mesmo caso, o sujeito está preso desde 2019, está delatando agora. Então, assim, tem que tomar cuidado com aquilo que se fala. O que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: qual é o procedimento, o que é permitido, o que não é permitido, e que isso valha para todo mundo, independente se é o presidente, se é deputado, se é policial, independente de quem seja. Os instrumentos eles têm que ser o mesmo, porque a justiça ela precisa ter credibilidade e previsibilidade. Então, todos nós esperamos sim que esse caso seja esclarecido, Beatriz Frenner, mas chama atenção a hipocrisia, sabe? Agora a gente enchendo a boca e falando, não, agora nós temos um delator que vai contar tudo. Mas pelo amor de Deus, os delatores que contaram tudo dos problemas de corrupção que a gente viveu no Brasil, esses não valeram nada. Então, assim, o instrumento da delação ele tem que ser usado com muito cuidado para que ninguém seja arrastado sem provas que subsidiem ali, mas não dá para em um momento, né, ser possível utilizar e no momento seguinte, Bia, aí não tem legitimidade e daqui a pouco muda. Parece o caso da prisão em segunda instância. Quando era uma pessoa podia, depois mudou o entendimento, muda de novo, ou seja, a nossa justiça muitas vezes parece guiada ali como se fosse um barco à vela, dependendo da direção do vento. Os interesses e a direção do vento, exatamente, Pedroso. Olha, já se passaram 5 anos desde que esse crime aconteceu no Rio de Janeiro, é mais do que importante que ele seja solucionado rapidamente. Aliás, a gente nem pode mais usar esse termo porque de rápido não tem nada. Corre também, mais uma vez, em passos de formiga. Mais uma vez a gente acaba utilizando esse termo aqui. A expectativa é de que tudo seja solucionado o quanto antes. E se a delação premiada for um método aqui importante para que isso ocorra, que seja usada. Mas é claro que ela não mude ali também de vento de acordo com o tema a ser investigado.